Pois é, Darcy, a cada vez que uma dessas empresas vem à Cachoeira fazer uma demonstração, o setor de trânsito aproveita também para atualizar as estatísticas do trânsito de Cachoeira do Sul. E eu vou aproveitar para conversar com o Oberdan, que é o chefe do setor de trânsito de Cachoeira, da Secretaria de Obras, para perguntar, Oberdan, como foi desta vez a estatística comparada aos números que você já tinha do ano passado? Nós fizemos neste ano... A gente refez o que tinha sido feito o ano passado, em algumas ruas do ano passado. Né? Na rua Júlio de Castilhos, por exemplo, no mesmo perímetro, o ano passado deu um total de 36% dos veículos que foram fiscalizados, digamos assim. Né? Já neste ano, no mesmo perímetro, onde foi colocado ali um dispositivo que se chama demarcador central de pista. Né? Em frente ao Senac? Em frente ao Senac. Né? Ali era uma das demandas da população, da questão da alta velocidade. Né? Então foi feita uma faixa de segurança e também feito este demarcador central de pista, para estimular o condutor a reduzir a velocidade naquele perímetro. Se demonstrou com este levantamento que reduziu, né, de 36% do ano passado, esse ano a gente registrou 18%, né, do número total de veículos fiscalizados, 18% ainda estão excedendo o limite de velocidade, né, naquele perímetro ali. Reduziu um pouco, mas ainda se demonstra que há muita coisa ainda para se fazer para reduzir a alta velocidade, o excesso de velocidade naqueles locais onde é permitido uma determinada velocidade, ainda se exerce uma maior, né, que caracteriza a infração de trânsito. Com isso, pode-se dizer que a questão da necessidade de um radar móvel em Cachoeira do Sul é uma realidade, é necessário? Sim, o radar móvel, pelo que tem se demonstrado em outros municípios e até mesmo no estado, em estados que demonstram um grande número de acidentes por causa da alta velocidade, onde se registra grandes números de infrações por causa da alta velocidade, nesses locais onde estão sendo implementados a fiscalização com radar, demonstra que reduz o número de acidentes nos perímetros, como também se reduz as infrações. Né? Hoje a ideia para o setor de trânsito adquirir esse equipamento seria reduzir o risco de acidentes, a probabilidade de acidentes. Né? Nós temos uma demanda muito grande, né, de pedidos para que se tome alguma providência em relação à velocidade. Né? Nós temos, na medida do possível, aquelas medidas que podem ser tomadas com a construção de lombadas físicas, faixas de segurança elevada, aonde o terreno nos permite, né, o setor de trânsito está implementando, a prefeitura está colocando esse dispositivo. Mas há locais onde o terreno não permite. Nós temos uma resolução que a gente tem que respeitar, né, a resolução do Denatran, que nós temos que respeitar critérios para poder colocar essas faixas físicas, as faixas elevadas, quanto também as lombadas físicas. Né? Então tem alguns locais que não tem como, é inviável colocar mediante a resolução. Então este equipamento ele viria de encontro para nós conseguirmos proporcionar segurança para as pessoas nesses locais através desse equipamento. Né? O radar, o uso do radar, ele de uma certa maneira, eu acho que ele muda um pouco o comportamento e a atitude dos motoristas. Né? Sabendo que estão sendo monitorados, automaticamente eles se policiam mais. Isso está voltado também para a questão da conscientização, da educação do trânsito, que é uma das teclas que a gente vem batendo há bastante tempo, né? Que na medida que a gente vai implementando campanhas educativas, né, de conscientização, ao mesmo tempo a gente vai vendo a necessidade de fiscalizar, porque tem algumas campanhas que elas surgem efeitos positivos pela questão da fala, pela questão da demonstração, o que aquele comportamento pode causar, né? Mas tem também aquelas pessoas que insistem, né, em cometer a infração, né, isso causando risco de acidente. Então, nesse sentido, este equipamento ele se torna necessário para o setor de trânsito fazer essa fiscalização, né, para que realmente se tenha
à disposição da comunidade equipamentos que venham coibir esse tipo de situação, né? Então, hoje o radar móvel, a gente acredita que é mais um mecanismo, né, para conscientização, porque no momento que a comunidade souber que esse equipamento poderá estar em qualquer momento, em qualquer local, né, com certeza isso vai dar um fator coibitivo para esse tipo de infração, né? Oberdan, eu acho que é importante salientar também aos motoristas que assistem o NT Sul neste momento e que perceberam em algum momento de quinta-feira que passaram por um radar móvel que não valeu, não foi valendo, não desta vez, né? Nesta vez o aparelho ele entrou mais como mais um dados estatísticos, né, para comprovar a necessidade de nós implantarmos dispositivos que venham inibir o limite que venham inibir as infrações por excesso de velocidade, né? Mas realmente nesse episódio não vai ter autuações com este aparelho. O importante mesmo é a consciência dos motoristas, né, Oberdan? É a conscientização, né? Hoje nós temos aí programas aqui do setor de trânsito, né? Tem se falado muito em educação para o trânsito, conscientização, né? É uma das teclas que a gente tem batido bastante, que é a conscientização, a educação para o trânsito, que as pessoas venham ter consciência, né? Mas há momentos em que a única consciência que as pessoas vão adquirir é através da fiscalização, né? Nesse sentido, a gente vê que está cada vez mais a necessidade do setor ter um aparelho, uma ferramenta como esta, né, como vai ser mais uma ferramenta para nós podermos fiscalizar e conscientizar nossa população das questões que envolvem a segurança para o trânsito. Oberdan, uma boa notícia que se dá ao telespectador é que está em fase de aquisição 5 novos semáforos para serem instalados nos próximos meses ou semanas em Cachoeira do Sul. Qual a previsão e onde deverão ser instalados esses semáforos? O setor de trânsito já fez a parte do estudo, levantamentos estatísticos, levantamentos de dados aonde precisa ser instalados os equipamentos, né? E já foi encaminhado o pedido, né? Já foi também assinado pelo prefeito esse pedido, já está em andamento. Agora está na parte legal, no andar natural, como é a licitação, como precisa ser feita uma licitação, né? Então, os locais, né, onde a gente pretende instalar esses equipamentos, na Avenida Brasil, né, junto no cruzamento da Leopoldo Souza. É uma antiga reivindicação do pessoal, né, que retorne a sinaleira àquele local? Sim, ali é o local, o primeiro da lista, né? Certo. Mas no momento que for adquirido vai ser uma sequência, né? Também na Avenida Brasil com Ricardo Chaurich, né, um local de grande fluxo de veículos, com veículos entrando na Avenida Brasil, que causa também o risco de acidente naquele local, né? Aparício Borges com Alarico Ribeiro, que é um entroncamento também bem perigoso, com bastante registro de acidentes de trânsito. Também nós teremos um equipamento na rua Pinheiro Machado com Juvencio Soares, que é um entroncamento perigoso também, né? Onde havia já uma sinaleira antigamente, né? Conforme dados, aí já existia semáforo naquele local, né? Então, e mais também na rua Júlio de Castilhos, que é com Otto Mernick, né? Que ali vai ser uma sinaleira para pedestre, para controlar o fluxo de pedestre, né? Porque muitas vezes o pedestre acaba se arriscando, né? E naquele local ali, fazendo sua travessia. Em frente à Praça Honorato? Isso, em frente à Praça Honorato ali. A ideia é regrar tanto o andar do pedestre quanto também o fluxo de veículos. O que acontece muitas vezes ali é que, devido ao grande fluxo de pedestre, acaba causando congestionamento, né, na Júlio. Então, a ideia do semáforo ali é regrar tanto para o pedestre quanto para os motoristas. Muito boas notícias, isso é muito bom e muita gente possivelmente está saudando isso para o nosso trânsito. Eu te pergunto também, Oberdan, com relação à sinalização, à demarcação, as novas sinalizações que vocês continuam dando manutenção, e isso, de uma certa maneira, colabora para a melhoria do trânsito, né? Todo o orçamento que é destinado para o trânsito, né, a gente está procurando conciliar tanto a manutenção da sinalização vertical e horizontal, né? A canalização de fluxo é uma das coisas que está sendo bastante aplicado e está dando bom resultado, que é a questão da canalização de fluxo, né? Procurar regrar
alguns cruzamentos, onde nós tínhamos ali grande congestionamento em determinados horários, e depois que a gente conseguiu fazer a canalização de fluxo, quem vai fazer a conversão à direita, regrar quem vai fazer a conversão à esquerda, isso já nos trouxe uma grande melhora na sinalização, né? Quanto ainda à questão semafórica, que é uma sinalização muito importante para a nossa cidade, nós conseguimos implantar ainda este mês agora, a gente conseguiu concretizar a aquisição de 4 comandos novos eletrônicos, né, para revitalizar aquelas sinaleiras antigas. Nós tínhamos equipamentos ali da década de 80, que já estavam ultrapassados, saturados, não tinha mais condições de receber novas informações, né, devido ao grande a idade que elas tinham, né, grande tempo de uso. Então, esses novos equipamentos nos trouxe essa oportunidade também de regrar em determinados horários, fazer alternância de horários, né? Isto está trazendo um resultado muito positivo, né, na questão da fluidez. Ainda estão sendo feitos alguns testes, alguns locais ainda precisam ser aprimorados, ser melhorados, né? Mas isso tudo vem de encontro à necessidade vem de encontro assim, a questão do regramento de fluxo para proporcionar esta segurança para as pessoas, né? Para nós finalizarmos, Oberdão, eu retorno ao que nós comentamos lá no início, a questão do radar. Existe a intenção da Prefeitura em adquirir ainda esse ano, em locar? Quais são as intenções com relação a isso? Bem, sobre todo o contexto, né, da aquisição de mais um aparelho de fiscalização, ele está dentro das demandas do setor de trânsito. A gente entende que é um equipamento necessário, mas dentro da questão orçamentária, hoje foi priorizado a questão da aquisição dos comandos novos, dos semáforos, quanto a aquisição de mais 5 semáforos, né? Isso acarreta questão orçamentária. Então, a questão de adquirir o radar móvel, ele não foge das nossas necessidades, da nossa pretensão de adquirir, mas ele vai ser para um futuro, a gente vai adiar, né? Por causa dessa questão orçamentária. Priorizar as sinaleiras, os semáforos, agora é a meta. Isso, a gente está priorizando a aquisição desse semáforo, que é uma necessidade antiga, que é uma reivindicação antiga da população, e também, tecnicamente, viável a gente adquirir esse semáforo agora para nós estarmos regrando aí a questão da fluidez no trânsito, né? Ok, Oberdão, mais uma vez obrigado por receber o Unitesul aqui na Secretaria de Obras, aqui no setor de trânsito, tá? E por nos trazer essas informações, esses esclarecimentos aos nossos telespectadores. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado também pela oportunidade de nós estarmos demonstrando aquilo que o setor de trânsito está se propondo a fazer. Ok, então, palavras aí do responsável pelo setor de trânsito de Cachoeira do Sul, Oberdão Pinto. Darcy, voltamos ao estúdio, é com você.